Gostaria de falar com você sobre um pai. Diga, eu tenho um pai. Diga, eu tenho um pai. Todos. Diga, eu tenho um pai. Se você não tiver esse batismo de paternidade, entender que você tem um pai, é difícil de nós servir a Deus, sabia? Porque Deus, ele é um Deus. Mas ele, em todos os momentos na palavra de Deus, você vai encontrar ele sendo um pai. Ele se preocupando com os seus filhos. Então nós vamos ler na palavra de Deus exatamente um teatro que foi representado hoje aqui. Porém, eu não quero falar dos filhos que fizeram coisa errada, mas eu quero falar de um pai nessa manhã. Amém? Vamos ler a Bíblia então, em Lucas no capítulo 15, do versículo 11 em diante. Quem não tem Bíblia aí, fica perto de alguém que tem para você acompanhar aí, para saber o que está escrito aí. A parábola do filho perdido. Todos encontraram? Digam amém. Amém. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. O que ele tinha feito? Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. O que ele começou a passar? Então procurou, eu estou no versículo 15. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Qual era a vontade dele? Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, o que aconteceu com ele? Quando ele caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Quem o avistou? Pai. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo, vamos começar a festejar. Porque esse filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Feche os teus olhos só um momento. Espírito Santo, somente o Senhor que pode colocar no nosso coração amor ao nosso Pai. Somente o Senhor pode colocar no nosso coração o arrependimento, reconhecimento de que estamos errados e precisamos de um Pai. Pai, nesta manhã, aqui estão filhos que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, filhos que estão sendo alcançados por oração, por oferta, por jejum. Mas muitas vezes nós, como filhos, não reconhecemos que precisamos cair em si e voltar para o Pai. Um Pai que nos ama, a ponto de o tempo todo estar nos avistando de longe, cuidando nós de longe. Mas quando nós tomar uma reação, tomar uma atitude e ter a reação de dizer, Pai, eu quero voltar, Ele está de braços abertos nos aguardando nesta manhã. Que o Senhor, Espírito Santo, assuma o controle de tudo aqui agora. A partir desse momento, a Tua palavra é que convence. O Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor fique à vontade aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, filhos? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu estava nessa manhã meditando nessa palavra. Nós sabíamos que o teatro ia fazer algo lindo como fez.
Mas nessa manhã algo vinha de encontro ao meu coração, para que nós como filhos entendesse nessa manhã, que não porque nós erramos, não porque nós falhamos, que erramos e falhamos como seres humanos, mas porque nós entender nessa manhã que temos um Pai que nos ama acima dos teus erros, dos teus pecados e das tuas falhas, porque Deus é amor. Não tem como Ele não amar, porque Deus é... O que Deus é? Não tem como Ele não amar você. Você pode acontecer algo na tua vida, perder. Quando esse filho tomou uma decisão de pedir a herança, ele já estava no coração dele que o pai dele já tinha morrido. Porque quando alguém chega para um pai e diz, me dá minha parte que eu quero ir embora, é porque aquilo não faz mais sentido para ele. Porque na casa do pai não faz mais sentido. O pai não faz mais sentido. Sabe que às vezes nós estamos dentro da nossa casa e a nossa casa não faz mais sentido para nós? Quantos de nós, filhos, ou esposo, ou esposa, nos sentimos assim? Parece que não tem mais sentido a nossa vida dentro de casa. Porque a insatisfação bate em nós. Nós estamos insatisfeitos, nós ficamos insatisfeitos com a nossa vida, ficamos insatisfeitos com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa casa, com a nossa igreja. E quando nós ficamos insatisfeitos, é automático, já vem a ingratidão. Após a insatisfação vem o quê? A ingratidão. E quando a ingratidão bate, automaticamente vai vir a desobediência. É um ciclo que começa na nossa vida. E talvez você está dentro de casa nesta manhã se sentindo insatisfeito, ingrato e desobediente. Talvez você está num casamento se sentindo insatisfeito, ingrato e desobediente. Talvez você está dentro de uma igreja se sentindo insatisfeito, ingrato e desobediente. Mas nesta manhã o Pai não vem aqui julgar ou condenar. Eu estou colocando o que nós podemos estar sentindo. Mas eu quero falar para você nessa manhã que o Espírito Santo de Deus vem nessa manhã para convencer o teu coração. Não é eu que convenço. É o teu coração a ser convencido que tem um Pai de braços abertos esperando por você. O que o Espírito Santo de Deus quer nesta manhã é que você entenda que não importa o caminho que você trilhou. Não importa se você andou com porcos. Talvez você esteja andando com porcos. Talvez você esteja com vontade de comer as lavagens dos porcos que o mundo está lhe oferecendo. Talvez você esteja sentado numa mesa, bebendo, jogando, com mulheres, com homens, com jovens, crianças. Não importa o que você esteja fazendo. O Pai não está julgando ninguém aqui nessa manhã. Mas Ele está dizendo aonde você está. O que eu quero que o Espírito Santo de Deus nessa manhã entre no teu coração e faça você cair em si. Que quando você cair em si, você reconhece que você depende de Deus. Ou nós aqui não dependemos de Deus? Nós dependemos ou não dependemos de Deus? Qual é o ser que te dá força para você acordar nessa manhã? Quem foi? Quem é que te dá saúde? Quem é que te dá essa respiração que você tem, essa vida que você tem? Quem é que te deu? Nós temos dois senhores, ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo, ou nós servimos a Mamon. Para você servir a Mamon é uma vida de escravidão, escraviza você. Talvez você esteja servindo a Mamon. Pastora, quem é Mamon? O que é Mamon? É um Deus que te afasta da presença, da mesa, que te afasta da mesa, que começa a fazer você ficar insatisfeito com família, insatisfeito com uma mesa farta, insatisfeito com as festas. Aquilo já morreu para você. Aí você começa a olhar para o outro lado e começa a dizer, eles são tão felizes, olha como eles são felizes, olha como eles estão bem, olha como eles sorriam, olha como eles se alegram, eles não têm compromisso nenhum, ninguém está cobrando nada. É isso que a insatisfação, regrada do ingratidão e indo em direção à desobediência, leva você a olhar para servir um Deus que não é aquele que é santo, que tem uma mesa preparada para você. Talvez nessa manhã você esteja vivendo uma vida assim. Não estou dizendo que você está lá nos porcos, mas às vezes as nossas atitudes perante de um Deus tão santo, diante de um Deus tão santo, as nossas atitudes, as nossas vontades, os nossos desejos nos levam a chegar ao ponto de querer andar perto de porcos. Porque os pecados nojentos, as imundícias que são cometidas nesse mundo aí fora, não estamos falando de nós, vamos falar do mundo lá fora, porque ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas olha para o mundo. O mundo tem tantas coisas boas para lhe oferecer, não? O mundo tem tantas coisas boas para dar para você, sim ou não? Tem, irmãos. O pecado é bom, não é? É bom. Mas a consequência do pecado, o pecado é muito bom, porém o pecado paga um salário. E ele paga bem certinho. Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Quando a minha insatisfação
de estar na mesa das primícias, de estar na mesa da alegria, de estar num culto para glorificar a Deus. Quando eu começo a ficar insatisfeito com isso, quando eu começo a ficar ingrato com o que Deus está me dando, quando eu começo a chegar nesse instante, eu começo um caminho da desobediência, que me leva a um lugar nada agradável para o meu Deus. Para mim pode ser que está bom. Está muito bom, porque lá no mundo eu tenho dinheiro, lá no mundo eu tenho amigos, lá sim todo mundo me ama, lá todo mundo é legal. Irmãos, é bem isso que o diabo oferece para nós, é bem isso que o mundo oferece para nós. Eu tenho que trabalhar, você pode trabalhar, não tem problema nenhum, desde que o teu Deus, desde que você não saia da mesa do seu Senhor, que é o teu Deus que te criou, que te formou, para você servir um Deus que o final desse não é bom. Talvez você esteja com vontade de comer o que o mundo está te oferecendo. Talvez você esteja com vontade de comer o que aí fora estão oferecendo para você. Mas por causa da ingratidão, por causa da insatisfação, o caminho da desobediência nos afasta de Deus. Porém, é um caminho muito bom. É ou não é? Não é bom viver nas festanças, na desobediência, viver na rebeldia. Ninguém me cobra nada. Meu pai e minha mãe, eu faço o que eu quero. Essa casa já não serve para mim. Ele abriu mão. Ele matou seu próprio pai quando ele disse, me dá minha herança. Sabe, até eu brinquei com o pastor hoje de manhã. Eu disse assim, 6 meses, 6 anos, escuta a voz do pai. 16 anos, 26 anos, não ouve mais a voz do pai. E nós não somos diferentes com Deus. Quando viemos para a igreja, quando Jesus nos limpa, nos cura, quando Jesus transforma a minha vida, tira você de um câncer, tira você de um casamento fracassado, quando Jesus coloca em você uma nova história, uma nova vida, um novo motivo para viver, quando Jesus te dá uma alegria do teu nome escrito no livro da vida, como é maravilhoso isso, sim ou não? Gente, a questão não é você estar dentro de uma igreja, a questão é você não ser atormentada por demônios. Eu disse, a pior doença do ser humano não é o câncer, que o câncer, hoje a medicina pode até curar. A pior doença do ser humano era a minha, que não tinha cura. Porque era uma doença atormentada por demônios. Quando os demônios atormentam, ninguém descobre, ninguém entende. Mas o meu caminho estava tão bom. Era maravilhoso esse caminho. Era maravilhoso eu andar no caminho em que o mundo estava me oferecendo. Eu comia da lavagem dos porcos. Eu andava com os porcos. Eu vivia com eles. Que vida boa era aquela. Mas quando a gente vem para Jesus, quando alguém nos apresenta Jesus e a gente começa a parar de ser atormentado por demônios, essa é a doença que ninguém quer reconhecer. Ninguém quer cair em si. Nós maquiamos um casamento, nós maquiamos uma família, nós maquiamos uma aparência, nós maquiamos, eu tenho dinheiro, não me falta nada, para que eu vou na igreja? Você prefere não ir na igreja, você prefere ficar com o seu dinheiro, você prefere tudo isso e perder a tua salvação. Se hoje você morrer, irmãos, aqui, diante de um teatro, diante de uma palavra, se nós morrer hoje, com quem que nós vamos se encontrar? Aonde nós vamos passar a eternidade? Quando eu e você abrimos mão, nós ficamos insatisfeitos, isso não tá bom. E muitos de nós somos assim, tá? Muitos de nós que estamos aqui somos assim. Não tá bom isso aqui para mim. Alguém vai chegar e vai dizer, para que só doce? Eu gosto de salgado. Não tá bom. Tá insatisfeito. O pastor diz assim, irmãos, 12 meses de bênção, 12 de santa ceia, 12 meses de primícia, você vai participar do mel e da maçã, porque é a prosperidade, é a bênção de Deus para a tua vida. Uma mesa de doce para nós participar uma vez por mês. Para que só doce? Tem que ter só doce. Olha a insatisfação. Quando a insatisfação me tirar, quando a insatisfação fizer eu falar daquilo que eu estou comendo com a minha família, com os meus irmãos, com os trabalhadores do meu pai, quando a insatisfação fazer eu falar, a ingratidão vai me afastar. E quando a ingratidão me afastar, eu já vou começar a dizer, por isso não tinha o que eu queria, não estava bom para mim, eu vou me retirando. Aí eu começo a virar as costas. Por causa da minha insatisfação, da ingratidão, eu começo a virar as costas. E eu começo a andar por um caminho que vai me satisfazer. A minha carne. A minha carne vai ficar satisfeita, porque eu não peguei um saquinho de dinheiro, mas eu peguei uma vida de paz, eu peguei uma vida de cura, eu peguei uma vida de liberdade, eu estou livre, os demônios não me atormentam mais, eu vou pegar tudo isso e vou ir para o mundo, eu vou viver o que a minha carne quer viver. E quando eu e você começamos a viver o que a nossa carne viver, nós viramos as costas para Deus.
Talvez hoje você está aqui e vivendo o que você quer viver. Eu falei para o pastor essa semana. A igreja, o povo que decidiu viver a sua própria vida, não essa aqui, tá? A sua própria vida, estão pagando um preço. Estão pagando um preço. Estão sofrendo, estão sentindo na pele, estão sentindo no corpo, estão sentindo na sua vida. Por quê? Mas antes não conheça, mas conhecer e não praticar é pecado. E o pecado nos leva para o caminho dos nossos desejos carnais. Então Deus, nesta manhã, está dizendo, filho, não importa o que você fez. Mesmo que você conheça quem é o pai como filho pródigo, mesmo que você saiba quem é o pai, mesmo que você entenda quem é o pai, mas porém, eu me perdi. Nessa manhã Deus está dizendo, volta para casa. Sabe qual é a casa que você tem que voltar? Talvez você tenha que voltar para dentro do teu casamento. Talvez você tenha que voltar para o respeito do seu pai e da sua mãe. Talvez você tenha que voltar para ter temor a Deus. Talvez nada disso mais faz sentido na tua vida porque você perdeu isso. Você não respeita mais ninguém. Você vive a tua própria vida. Você anda do teu jeito. Nada tá bom para você. Família não é bom. Igreja não é bom. O meu trabalho não é bom. Hoje Deus está falando comigo e com você. Volte para casa. Volte para casa. Qual é a casa que você tem que voltar? Qual é a casa que você deixou? Qual é o teu lugar, a tua posição que você deixou por causa de uma insatisfação que te bateu? Quando a insatisfação bateu em você e você abriu a sua boca, você deu legalidade para um demônio entrar e assumir o teu lugar. E quando ele assumiu o teu lugar, a insatisfação já falou, tu já perdeu o teu lugar. Aí o que vem? A ingratidão. E logo em seguida, a desobediência. Você entendeu até aqui? Você entendeu até aqui? Você entendeu para onde que nós temos que voltar? Você entendeu que Deus nessa manhã está dizendo, filhos, voltem para mim. Sabe onde que Deus quer trazer você? Arrancar você da tua vida, não importa o que seja, mas arrancar você e dizer assim, olha, mesmo que você foi insatisfeito, mesmo que você foi ingrato, mesmo que você andou na desobediência, na rebeldia, deixa eu derramar o sangue do meu filho, vertido na cruz do Calvário, limpar você e te dar uma nova posição e colocar você de volta ao redor da mesa. Nessa manhã o pai está chamando os filhos para voltar para a mesa. O pai está chamando os filhos. Sabe quando um filho diz, filho, vamos almoçar agora? E o filho está nem aí? Filho, vamos tomar café agora, todo mundo junto, hora da mesa, café, almoço e janta, todo mundo ao redor da mesa. Quem que tem esse hábito ainda, esses princípios ainda dentro de casa? Aonde que estão esses princípios dentro de casa? O filho come no quarto, come a hora que quer, vem a hora que quer. A coisa mais difícil para nós é manter um princípio de comunhão ao redor da mesa. Vai dizer que não. Sempre tem um intruso lá, sim ou não? Aquela pecinha fundamental que eu não posso deixar de atender, que eu não posso deixar de ligar, que eu não posso deixar de ver, porque vai que alguém morreu, né? Se morreu, eu tenho que atender, porque eu sou Deus, eu sou o salva-vidas. Nós somos presos. Não tem mais princípios. Perdemos esses princípios e nesta manhã Deus está dizendo, eu ainda tenho princípios. Deus nessa manhã está dizendo, eu ainda não deixei de amar ninguém. Eu ainda tenho braços para abraçar a igreja. Eu ainda tenho meu Espírito Santo para convencer você. O que você precisa nesta manhã é voltar. Voltar para Deus. Voltar para o Pai. Voltar. Os filhos reconhecer. Porque nos últimos tempos, quanta ingratidão. Nos últimos tempos, quanta insatisfação. E não estou julgando ninguém na casa de vocês, porque é só vocês que sabem lá na casa de vocês. Mas nós falamos de igreja. Nós falamos de altar. Nós falamos de povo com Deus. Eu estou falando espiritualmente agora. Lá na tua casa você sabe que você precisa voltar. Você sabe quem que você tem que trazer de volta para a mesa. Você sabe quem que tem que voltar para dentro de um casamento. De um esposo, uma esposa que vive uma vida de aparência, que não tem mais uma vida nem sexual, nem financeira, nem espiritual, não tem uma vida ativa, não tem mais.
Porque decidiu viver suas próprias vidas, seus próprios desejos, suas próprias vontades. E aí Deus, ele é obrigado, irmãos, não é nem, é nós que expulsamos, é nós que tiramos esses princípios da nossa vida. Quando quebramos princípios, quem se assenta junto conosco não é Deus. Então, se você quebrou princípios nessa manhã, se você perdeu a tua posição nesta manhã, se você gostaria de voltar nesta manhã, se assentar ao redor da mesa com a tua família, com Deus, se assentar ao redor da mesa com a tua casa, hoje é o dia de você fazer isso. Porque para haver uma festa no céu, tem que alguém reconhecer que está errado. Quando a gente cair em si, Deus está disposto, é desse Pai que eu quero falar nesta manhã. Esse Deus que está disposto nessa manhã, perdoar os nossos pecados, fazer o quê? Fazer o quê? Perdoar os nossos pecados. Desde que haja arrependimento. Deus não pode perdoar pecado de ninguém que não se arrepende. Remorso tem de monte. Mas quando nós caímos em si, nós nos envergonhamos do pecado. Isso é arrependimento. E nós nunca mais voltamos a fazer. Ah, pastora, mas é membro da igreja e pediu perdão, disse que não ia fazer, agora está fazendo de novo. Não houve arrependimento, houve remorso. Porque a pessoa de palavra, de caráter, ela tem arrependimento e não volta a fazer o que ela fazia. Agora vai ter muitos filhos pródigos por aí, mas Deus não está aqui para julgar ninguém. Os pródigos são aqueles que querem viver suas vidas. Mas um dia, Deus vai dar a oportunidade, eles vão cair em si e vão retornar para a mesa. Amém? Que nessa manhã, feche os teus olhos por um momento. Com os teus olhos fechados. Aonde você tem que cair em si? Se hoje Deus, Ele está olhando para você. Como pai hoje, como mãe. Que nota Deus poderia dar para você hoje como um pai? Um pai que ora, um pai que clama, um pai que dá bom exemplo, um pai que dá um bom testemunho. Um pai de caráter, um pai que vibra quando seus filhos estão na igreja. Um pai que se alegra quando vê uma esposa, uma mãe indo para a igreja. Que pai você é nessa manhã? Aonde você precisa cair em si nessa manhã? Porque às vezes nós cobramos dos filhos. Nós cobramos das esposas, das mães. Nós falamos, vai lá e resolve. Enquanto que quem tinha que resolver era você. Então esse Deus é um Deus que ama, está disposto a perdoar pecado, mas é um Deus que é justo. E por ele ser justo, irmãos, não vai apaziguar pecado, não. Não vai apaziguar sem vergonhice, não. Deus não é Deus de brincadeira. O Deus que eu e você que serve a Deus de verdade, esse Deus não é Deus de brincadeira. Ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus santo, ele é um Deus puro e um Deus verdadeiro. Que nota você se daria para você nessa manhã? Nem vou pedir para Deus dar, mas você. Que nota você como pai se daria? Que nota você como mãe que criou os filhos? Que às vezes a gente diz os pais estão juntos, mas quem cria é mais a mãe, né? Às vezes a gente diz assim, é pai. Tem que honrar o pai e mãe porque está na Bíblia. Mas e o teu papel como pai mesmo? Como sacerdote? Teu papel para você, mãe, que tem criado os filhos sozinhos. Qual é o teu papel? Que exemplo que os seus filhos podem olhar para você e dizer, não, eu quero servir a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero ir para o céu porque eu vejo isso no meu pai e na minha mãe. Eu vejo isso no meu pai, ele se alegra, ele está lá comigo. Minha mãe está lá comigo. Às vezes nós queremos que os nossos filhos façam aquilo que nós não fizemos. E eles só vão fazer aquilo que tu faz, não aquilo que você diz. Então, nesta manhã, autoanálise de cristão, autoanálise na tua vida nesta manhã. Autoanálise da tua vida nesta manhã. Olha para você nesta manhã. Será que não tem áreas na sua vida que você precisa cair em si? Talvez seja na família, talvez seja na vida financeira, talvez seja na tua vida espiritual. Você como uma ovelha, você como filho, como filha, precisa voltar a ter princípios, voltar para a mesa, voltar para a casa do Pai. O Pai está esperando você. Mas volta enquanto é tempo. Porque
Talvez hoje você está perto dos porcos. Hoje você está na mesa com eles. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus vai lá onde que você está e diz: filho, volta. Volta, filho. A herança dessa terra você já gastou, mas eu tenho uma herança que ninguém vai tirar. A vida eterna. A eternidade. Mas nós somos tão duros de coração que achamos que ir para a igreja, servir a Deus, é coisa de gente que não entende. Se você realmente entendesse, você diria: eu quero ir para o céu, eu quero servir a Deus. Eu quero andar com Deus. Não olhar para ninguém, mas olhar somente para Jesus. Nesta manhã, você que quer, realmente, você quer do fundo do teu coração. Você está dizendo: é o Espírito Santo que convenceu você. É o Espírito Santo que trabalhou no teu coração. De alguma forma, de alguma área na tua vida, você precisa retornar para Deus. Não vou chamar você aqui na frente, mas vou pedir para você se colocar de pé. Para você que nessa manhã está dizendo: eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar a ser um pai de verdade, eu tenho que voltar a ser uma mãe de verdade. Eu tenho que voltar para Deus, eu estou longe, não tem princípios na minha vida. Eu perdi os princípios. Eu fiquei insatisfeito com a minha esposa. Eu fiquei insatisfeito com os meus filhos. Eu fiquei insatisfeito com os meus pais. Eu fiquei insatisfeito com a igreja. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Eu estou insatisfeito com tudo. E por causa dessa insatisfação, pode contar que vai vir a ingratidão e a rebeldia e a desobediência vai chegar junto. Se coloque de pé você nessa manhã que o Espírito Santo de Deus falou no teu coração. Diante de um teatro, diante de uma palavra, diante de um Deus tão lindo e tão maravilhoso que nessa manhã está dizendo assim, ó: volta, filho, volta. Pode voltar, volta para casa, volta para a mesa, volta para os princípios, volta para a palavra de Deus. Não é pessoas, não é denominação, mas é Deus nesta manhã chamando você. É Deus nessa manhã dizendo: filho, volta. Você acha que você vai até onde do jeito que você está? O Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã para você cair em si, retornar para o Pai, dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra meu Pai, pequei contra minha mãe, pequei contra meu pastor, minha pastora, a profeta, eu pequei contra alguém. Eu pequei contra minha esposa, pequei contra meu esposo, eu pequei contra os meus filhos. E os meus pecados, às vezes, me deixaram indignos de participar da mesa. Mas eu caí em si nessa manhã e quero pedir perdão. E quero reconhecer que eu pequei. Quero pedir perdão, reconhecer que pequei e dizer: Deus, tenha misericórdia da nossa vida nessa manhã. A palavra de Deus diz: filhos, não pequem, não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, que advoga por nós, que não tem nenhum pecado. É desse Pai que eu falo nessa manhã, que vem para perdoar os nossos pecados, que vem nos abençoar e vem trazer para nós uma nova história de vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Todos se coloquem de pé, por favor. Eu quero orar pelos pais, quero orar por todos. Em nome de Jesus, todos se coloquem de pé. Pai, nós queremos orar agora. Nós queremos orar pela tua igreja. Nós queremos orar pelos teus filhos. Nesse momento, os filhos e as esposas vão orar pelos seus maridos, pelos pais dos seus filhos, pelos pais que estão aqui nessa manhã. Pai, nós como igreja, nós temos um papel. E o papel da igreja é não dormir. O papel da igreja é se manter acordada. O papel da igreja é para fazer com que os filhos retornem para os pais. O papel da igreja é fazer filhos de Deus retornar para a casa do Pai. E nesse momento nós queremos orar por todos os pais que estão aqui nessa manhã. Queremos orar por essas mães que são verdadeiramente os pais dentro de casa. São as mulheres que mantêm a casa. São as mulheres que mantêm a oração. Porque às vezes nós temos sacerdotes que não querem orar, as mulheres se mantêm em oração por eles. Por isso, Pai, nessa manhã nós queremos orar. Eu quero ouvir os filhos orando pelos pais. Eu quero ouvir os filhos clamando, levantando um clamor pelos seus pais também. Porque é muito fácil julgar os pais, mas na hora de orar, ninguém quer orar.
Eu quero ouvir os filhos dizendo: Pai, abençoa o meu papai que o Senhor me deu aqui. Eu quero ouvir os filhos orando pelos pais agora. Eu quero ouvir as filhas orando pelos pais agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós levantamos um clamor, porque Satanás tem investido contra a igreja, Satanás tem investido contra a família, Satanás tem levantado ações malignas contra a família, porque família é um projeto de Deus, sim, e Satanás quer denegrir essa imagem de família. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos em oração em favor das famílias nesta manhã. Nós oramos pela família, oramos por esse casamento, oramos por essa casa, oramos por essa família, que volte os princípios dentro dessa casa, que volte os princípios dentro dessa família, que Deus retorne para dentro dessa casa, porque tem famílias que Deus não está mais ali. Tem famílias que o Espírito Santo não se assenta mais na mesa. Tem famílias que estão longe de Deus, como a Bíblia diz. Jesus falou, ele foi para um lugar longe, ele foi para longe do Pai. Pai, eu oro pela vida dos filhos hoje, eu oro pela vida das filhas do Senhor hoje, eu clamo em favor da igreja hoje, pedindo ao Espírito Santo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante homens de Deus, que o Senhor levante homens de caráter, homens decididos a fazer a vontade de Deus, homens que sejam homens de verdade e digam: eu decido obedecer a Deus. Mulheres que se levantem nessa manhã dizendo: chega de quebra de princípios dentro dessa casa, eu me levanto para orar e clamar e dizer que todos os demônios que entraram dentro dessa casa, que entraram dentro dessa família para destruir esse casamento, todo esse espírito de separação, esse espírito de briga, esse espírito de intimidação que intimida o pai, intimida a mãe, para que não tome uma posição como cristão dentro dessa casa, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, repreendemos com todos os demônios. Saia de dentro dessa casa, saia de dessa família, todos os demônios que estão perturbando, toda briga, toda contenda, saia de dentro dessa casa hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, faz os teus filhos caírem em si e voltar para ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te agradecemos como igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor, aqui nessa terra, nos dá um pai espiritual. Um pai que chega diante de Deus e clama pela igreja. Nós temos um pai espiritual. Nós temos um pastor que é o pai espiritual, que ora em nosso favor, que clama em nosso favor. Nós também agradecemos a Deus pela vida do nosso pai aqui nessa terra espiritual, que é o pastor Alcides. Aqueles que são dessa cobertura, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Alcides, que o Senhor venha dar estratégia, venha fortalecer, restaurar o seu ministério, abençoar ele como um pai, porque tem um batismo de paternidade na vida dele. E esse batismo, Pai, venha ser derramado sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos, clamamos a Ti e pedimos em nome de Jesus que a bênção de Deus repouse sobre esta família. Em nome de Jesus. Amém. Abrace tua família mais uma vez.